Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Vitória Andrade, eu sou nutricionista do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Teresina e estamos dando início a mais um webinar, agora trazendo informações para a sua saúde, para a melhoria da sua qualidade de vida. Hoje nós teremos a participação do médico cooperado da Unimed Teresina, também integrante da equipe multiprofissional do NAS, doutor Antônio de Barros. Tudo bem, doutor Antônio? Seja bem-vindo a mais um webinar. Tudo bem, boa tarde a todos. Vamos falar de saúde. E também contaremos com a participação da profissional de educação física, integrante do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, a profissional Jancineia Carvalho. Bem-vinda, Jancineia. E aí, boa tarde. Vamos conversar hoje aqui, né, sobre saúde e qualidade de vida. É um prazer. Todo nosso em receber esses dois profissionais maravilhosos e que tem a honra de trabalhar juntos. Então, quem nunca ouviu aquele ditado, melhor prevenir do que remediar, né? Um ditado aí comumente falado, principalmente quando a gente trata aí de medicina preventiva, né? Então, com o intuito de estimular a prevenção, estimular a melhoria da qualidade de vida, com o intuito de evitar que se chegue ao adoecimento, hoje a gente está aqui trazendo esse webinar com o tema da Campanha Nacional de Prevenção de Hipertensão. Quem se cuida, vive mais. De fato, quem se cuida, vive mais, né? E vive melhor, né? Com melhor qualidade. Então, o dia 26 de abril, né? Agora essa semana, é consagrado como Dia Nacional, né, de combate, de prevenção e combate à hipertensão. No mês de abril, intensificam-se as campanhas de prevenção e combate a essa doença. Claro que é importante falar sempre, né, sobre essa doença, é importante sempre informar a respeito dessa doença para que se faça trabalho de prevenção, mas especificamente no mês de abril, esses trabalhos, né, essas campanhas, essas ações de informação e prevenção são ainda mais intensificadas. Então, a hipertensão, ela é popularmente conhecida como a pressão alta, né, uma doença silenciosa e que não tem cura, né? E pode trazer grandes agravos à saúde, principalmente quando ela não é bem cuidada, não é bem tratada. Falando um pouquinho da epidemiologia dessa doença, da epidemiologia da hipertensão, segundo o Ministério da Saúde, isso dados de 2020, a hipertensão ela atinge quase 30% da população, né? Quase 60% dos nossos idosos brasileiros, eles são acometidos pela hipertensão. A hipertensão ela é o maior fator de risco por lesões cardíacas e cerebrovasculares e é considerada a terceira causa de invalidez por conta dos agravos que ela pode trazer quando não bem cuidada, quando não bem tratada. Então, para entender um pouquinho melhor, né, a respeito dessa doença, como preveni-la com maior consciência, eu peço ao doutor Antônio que nos explique melhor sobre o que é a hipertensão. Por favor, doutor Antônio. Bom, a hipertensão arterial, popularmente conhecido como pressão alta, ela nada mais é do que a elevação da pressão no sistema cardiovascular. Olha, vejam bem, o coração, ele funciona como um bombeador de sangue. Ele bombeia sangue para todo o corpo humano, todo o organismo, desde a cabeça até a ponta do dedo do pé. Então, todas as regiões do corpo recebem sangue, e esse sangue vem através de um bombeamento feito pelo coração. Esse sangue, depois que é bombeado pelo coração, ele vai para todo o corpo através das artérias, que a gente conhece como artérias. E ele volta para o coração através das veias. Então, esse forma um sistema circulatório completo. O coração bombeia, as artérias levam o sangue e as veias trazem de volta. Então, é um sistema circulatório, digamos assim, fechado. Então, o que é que acontece? Lembra muito a irrigação de um jardim, por exemplo, né?
Então, quando o coração tem que bombear com uma força maior do que a habitual, é o que a gente denomina de pressão alta. E isso ocorre, assim, em várias situações, devido a uma série de causas, uma série de problemas. Mas a hipertensão, então, nada mais é do que o aumento dos sistemas de pressão na circulação, no sistema circulatório, fazendo com que o coração tenha que bombear com muita força. O coração bombeando com muita força ao longo de muito tempo, isso pode causar uma série de problemas, tanto do ponto de vista agudo, se o bombeamento for a pressão aumentar de uma forma muito intensa, ou se ela aumentar de uma forma em que o organismo se adapte, a longo prazo ela também pode causar complicações se não devidamente tratada, certo? Então, quer que eu fale logo das causas ou por enquanto está bom? Aproveitando a deixa, né, desse conceito da hipertensão, ficou muito bem claro, bem didático, eu pergunto como é que é dado o diagnóstico da hipertensão? Por exemplo, algumas pessoas perguntam, se eu tiver um episódio de pressão elevada, imediatamente eu serei considerado hipertenso? Então, como é que é dado o diagnóstico da hipertensão, doutor? Olha, a pressão alta é um dos diagnósticos assim mais fáceis que existe na medicina, porque uma simples aferição, uma simples medição da pressão pode detectar uma pressão alta. Agora tem, conforme você falou, situações em que a pressão pode aumentar. Por exemplo, se a pessoa comer uma comida muito salgada, a pressão pode aumentar naquele dia. Se ele tomar uma quantidade de café um pouco maior, pode aumentar a pressão. Às vezes, um dia que ele usa bebida alcoólica, a pressão pode aumentar. E, às vezes, depois normaliza. Então, assim, você pode verificar. Tem pessoas, inclusive, que, às vezes, quando entra no consultório médico, é a famosa hipertensão do jaleco branco. A pressão sobe, porque a pessoa fica um pouco tensa quando vai ver o médico, em algumas situações, e a pressão sobe. Então, por isso que o médico ele tem que ter algumas técnicas para detectar e saber se aquela pressão que está alta foi só naquele momento ou não, ou se a pessoa tem a pressão continuamente alta. Uma maneira boa, por exemplo, a pessoa verifica a pressão no início da consulta e no final. Muitas vezes, se a pessoa estiver tensa, nervosa, quando o médico no começo dá alta, às vezes no final o médico tranquiliza o paciente, às vezes até a pressão já normaliza. Mas existem também outras formas de avaliar. Uma delas é o que a gente faz muito comumente em consultório, orienta o paciente a fazer em casa, que é a curva pressórica. O que é a curva pressórica? A pessoa vai medir a pressão vários dias diferentes e horários diferentes. E ele vai anotando. Se essas medidas sempre estiverem altas, é muito provável que a pessoa realmente seja hipertensa, porque em repetidos e horários diferentes, dias diferentes, a pessoa pode verificar no posto de saúde, pode verificar com algum profissional de saúde que tem um aparelho, existem até alguns aparelhos hoje que a pessoa pode adquirir e ter em casa. Então, assim, essa é uma maneira também de verificar se a pessoa está com a pressão com frequentemente aumentada. E existe, quando resta alguma dúvida ainda, existe um exame que é o MAPA, que é a pressão, o monitoramento da pressão arterial ao longo de 24 horas. A pessoa vai para casa com o aparelhinho, passa o dia inteiro, 24 horas, com o aparelhinho, que de vez em quando ele verifica a pressão. Quando a pessoa está dormindo, quando ela está acordada, quando está fazendo exercício. Então, em várias situações do dia, se verifica a pressão, e aí, através disso, você tem uma condição melhor de saber se realmente a pessoa tem pressão alta. Porque tem gente, inclusive, que só aumenta a pressão quando faz exercício físico. Isso é um tipo de hipertensão. Né? Tem gente que só aumenta a pressão quando passa algum estresse, alguma ansiedade. É um tipo de pressão. E tem pressão que fica todo o tempo elevada. Então, são várias maneiras de diagnosticar. Agora, todas cabem tratamento e cabem orientações. E aí, para quem assiste, né, quem está nos assistindo, entenda um pouco mais sobre os riscos da hipertensão, né, o senhor falou logo no início da sua fala, né, que existem alguns fatores causais, riscos, enfim, a respeito da hipertensão. Então, quais são as consequências
primeiro, né, quais são as consequências dessa doença para o organismo, né? Quais são os agravos que a hipertensão pode trazer para o organismo da pessoa. Pronto. Eu vou falar até um pouquinho antes das causas, para as pessoas entenderem melhor as consequências também, né? A pressão alta, ela pode ser causada, existem vários fatores. Um fator importante é o fator genético. Geralmente, assim, a pessoa que tem pai, mãe, hipertenso, ele tem uma propensão maior a ter pressão alta. Embora a genética, ela seja só assim, digamos assim, ela contribui, ela não é sozinha a causa. As principais causas são o estilo de vida mesmo. Então, falta de atividade física, excesso de peso, alimentação ruim, então, ansiedade, esses são os principais fatores que levam a... Sim. Aí, no caso, são os fatores que a gente chama fatores ambientais, né, ou fatores modificáveis, não é isso? Exatamente. Que estão relacionados ao estilo de vida, à maneira de viver. E esses são realmente os mais importantes. Porque, às vezes, mesmo a pessoa tendo uma tendência genética a ter pressão alta, mas se ele se cuidar, ele provavelmente não terá. Então, esses fatores que eu falei, muitas vezes, eles juntos, eles podem contribuir para a pressão alta. Agora, existem também outras causas. Existem, às vezes, pressão alta que é causada por doença do rim, às vezes, por doença na tireoide, às vezes, por problemas hormonais. Essas são causas mais raras, mas, às vezes, elas estão também presentes e precisam ser descartadas, precisam ser pesquisadas. Então, o médico, ele muitas vezes pode suspeitar disso e pedir alguns exames que auxiliam a fazer esse diagnóstico. E a pressão, o peso é um dos fatores mais ligados à pressão alta. Pra vocês terem uma ideia, 20 a 30% da população, elas têm pressão alta. 50% das pessoas com sobrepeso têm pressão alta. E 80% dos obesos têm pressão alta. Então, à medida que o peso vai aumentando, a pressão muitas vezes acompanha. Certo? Então, esse é um fator muito importante que precisa ser lembrado também, certo? E as consequências, e o que é que uma pressão alta pode causar? Pressão alta pode causar muitos problemas, tá? Principalmente a pressão alta, assim, sem o devido controle. A pressão alta, ela é sujeita a causar, por exemplo, infarto do coração a longo prazo, porque ele vai sobrecarregando, o coração vai tendo que trabalhar com muito mais sobrecarga e um dia pode cansar. Então, problemas cardíacos. Outra coisa, derrames cerebrais, AVC, porque coração bombeando com muita força o sangue pode romper uma artéria, que é o que a gente denomina de AVC hemorrágico, ou propriamente derrame cerebral, e o AVC isquêmico. E o que é que acontece? Quando a pressão aumenta, as artérias, as pequenas artérias, elas passam a ficar espessadas. A parede das artérias fica espessada. E isso faz com que, a longo prazo, a pressão aumente mais ainda. Então, isso é um fator que contribui, que é o espessamento da parede das artérias, certo? Então, isso faz com que o coração tenha que bombear cada vez, né? Então, quando isso ocorre na retina, pode causar problemas na vista, na visão. Quando ocorre no rim, pode causar problemas renais. Então, todos esses fatores, muitos órgãos podem ser comprometidos por uma pressão alta, principalmente a longo prazo. Por isso que é importante diagnosticar a pressão, fazer as mudanças comportamentais de hábito e, muitas vezes, sendo necessário, na maioria das vezes, usar medicamentos, que muitas vezes são de uso contínuo, né, e muitas vezes para a vida inteira. Até já pincelou, né, um pouco a respeito do tratamento. Tratamento, uma vez diagnosticada a hipertensão, tratamento medicamentoso, mas ainda tão importante quanto o tratamento medicamentoso, a mudança, né, do estilo de vida, né, a melhoria da qualidade da alimentação, a prática de atividade física. Mas nosso intuito aqui maior é fazer a orientação e conscientização de prevenir essa doença, né? Claro que pode ter situações aí de quem está nos assistindo já tenham, né, o diagnóstico da hipertensão, já fazem o tratamento,
se não fazem o tratamento da forma adequada, né, associando ao medicamento a mudança de estilo de vida, passar a fazer. E aí a gente vai conversar um pouquinho agora, né, a respeito da prevenção dessa doença que traz agravos, né, tão intensos como o doutor Antônio relatou, né, agravos na visão, agravos na função renal, favorece, né, o surgimento aí do infarto, da AVC, enfim. Então, os agravos são bem sérios, né, e aí o que a gente precisa fazer no nosso dia a dia é prevenir, né, para que essa doença não aconteça, ou que pelo menos ela aconteça de uma forma bem tardia, né? Então, um dos pontos, né, que o doutor Antônio muito bem citou, né, da relação da obesidade com a hipertensão, né? Então, um dos pontos que precisa ser trabalhados para a prevenção da hipertensão é justamente manter o peso dentro do ideal, né? Se é um caso da pessoa com sobrepeso ou obesidade, fazer o tratamento desse sobrepeso e o sobrepeso da obesidade. Mas, doutor Antônio, aproveitando esse ponto, né, de que para prevenir a hipertensão é importante combater o sobrepeso, fazer o tratamento do sobrepeso e da obesidade e manter o peso dentro dos níveis ideais. Por que o aumento do peso repercute tanto na alteração da pressão arterial, né, para que as pessoas entendam essa relação de precisar manter o peso dentro do normal, precisar reduzir o peso se houver sobrepeso e obesidade para prevenir essa doença. Um dos motivos é porque, assim, quando a pessoa aumenta peso, geralmente ela aumenta a quantidade de gorduras corporais. Muitas daquelas gorduras, elas se depositam nas pequenas artérias do corpo humano e na parede das artérias. E elas funcionam, muitas vezes, como uma inflamação das pequenas artérias. Como se fosse uma arterite. Hoje existem estudos que defendem que a maioria das causas da hipertensão, que é conhecida como essencial, ou seja, não tem uma causa, digamos assim, um problema renal ou um problema específico, mas a maioria seja por arterite, que é a inflamação das pequenas artérias. E a inflamação ocorre por deposição de gordura. A deposição de gordura nas pequenas artérias faz com que a parede delas fique espessada e a luz da artéria fique mais diminuída. Então, a parte que passa o sangue fica bem fininha e isso aí faz com que o coração tenha que bombear com mais força para vencer aquela resistência. Então, isso é um dos fatores. O outro também pode ser através do aumento do colesterol e do triglicerídeo. Sim. Quando a pessoa aumenta colesterol e triglicerídeo, o sangue ele fica mais leitoso. E um sangue mais leitoso, ele prejudica a oxigenação tecidual, a transferência de oxigênio do sangue para as células. Então, as células mandam um recado de que está faltando oxigênio. E aí, o que é que o coração responde? Está faltando oxigênio, então vamos bombear com mais força para o oxigênio chegar. Então, isso é uma das... Então, quando a pessoa tem pressão alta, na maioria das vezes é porque está faltando oxigênio nas células. Aí, para suprir isso, tem que bombear com mais força, para chegar lá. Então, o primeiro ponto aí, né, para a prevenção dessa doença, né, da hipertensão, manter peso dentro do ideal, ou, se for o caso, combater e fazer o tratamento de sobrepeso e obesidade. O segundo ponto aqui falado é a questão da importância de praticar exercícios físicos regulares, né, como forma de prevenção, que aí é fator externo, né, fator ambiental que o doutor Antônio falou, né, que está relacionado com o estilo de vida. Então, prática de atividade física regular, né, é sempre bem falado e bem orientado quando se fala em prevenção, e aqui entra também, no caso, a prevenção da hipertensão. Então, Néia, orienta, informa, por favor, um pouco a respeito dessa relação, né, da importância da prática de atividade física para a prevenção, ou a relação do sedentarismo com a repercussão em alteração, provável repercussão na alteração da pressão. É isso mesmo, como o doutor Antônio falou e como você colocou aí, né, no início da sua fala,
O exercício físico ou atividade física, realmente, ela vamos dizer assim, é um parceiro para a melhoria dessa qualidade de vida, né? Um parceiro da melhoria dessas doenças comórbidas, né? Que vem acometendo aí a nossa população. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde hoje, ela preconiza, né, no mínimo de 150 a 300 minutos por semana de atividade física leve a moderada, né, para que a gente saia dessa zona de conforto, para a gente que saia dessa zona de sedentarismo mesmo, né? Agora mesmo eles estão fazendo uma campanha sobre o sedentarismo, para que a gente se oriente, né, através dessas ações, né, de acompanhamento com o médico, né, com o educador físico, o profissional de educação física, com o nutricionista e até com o psicólogo, para que a gente veja, né, essa nossa condição de saúde de uma forma sistêmica, integralizada, de um modo bem globalizado. E como o doutor Antônio, né, colocou bem sobre a questão, né, da funcionalidade, da fisiologia cardíaca. Então, o exercício físico, ele entra, né, nessa conjuntura, auxiliando nesse processo, né, da melhoria dessa pressão arterial, né? Então, assim, o exercício físico, ele é bem orientado, né, ele deve ser bem orientado, é importante que a gente procure realmente um profissional qualificado para fazer essas orientações, porque ele é feito de acordo com a individualidade biológica, né, onde nós temos, cada pessoa tem uma resposta fisiológica a esses estímulos, né, então, assim, para que essa condição da melhoria dessa pressão arterial ela aconteça, é preciso que seja feita uma avaliação física, é muito importante essa avaliação física e a orientação, inclusive, né, dos profissionais, médico e nutricionista, porque não só o educador físico, ele deverá orientar a atividade física se ele não conhece a condição, né, do seu cliente, né, do seu beneficiário. Então, é importante que a gente olhe dessa forma. Sim. Muito bem. Então, aí, manter peso dentro do ideal, né, praticar atividades físicas regulares, como forma de prevenção da hipertensão. E um outro ponto que merece, né, ser tratado e conversado, ainda mais nesse período que a gente está vivenciando, né, de pandemia, o que gera estresse, que gera ansiedade. Então, um ponto para controle de hipertensão também é controlar ou gerenciar o estresse, né? O doutor Antônio até citou alguns exemplos no início da fala dele, né? Que algumas situações estressantes que mexam com o emocional pode levar à oscilação da pressão, né, doutor Antônio? Então, outro ponto aí é o controle do estresse. Então, fiquem à vontade para fazer tipos de comentário a respeito desse ponto. O próprio nome da doença já fala hipertensão. Então, às vezes a tensão, ela está relacionada a uma tensão arterial, mas a tensão como um todo também. A pessoa mais tensa, mais ansiosa. Então, eu vejo assim como um dos grandes desafios da vida e da vida moderna é a pessoa aprender a viver de uma forma, a viver em paz e a viver de uma forma com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. E esse é um grande desafio para todos os seres humanos. Então, doutor Antônio, desculpa. Mas para todos, eu acho que ninguém está livre de buscar uma vida. Existem alguns recursos, existem profissionais que nos auxiliam a trabalhar com isso, profissionais capacitados, como os psicólogos, e, no geral, o profissional de saúde como um todo também, ele trabalha nesse sentido. E existem muitas técnicas e recursos hoje tão maravilhosos, yoga, tai chi chuan, as práticas de meditação, mindfulness. Então, são técnicas de autocontrole, de equilíbrio, que favorecem muito e tantas outras, né? Eu citei algumas aqui, que favorecem tanto essa busca, né, por uma vida mais tranquila. A Neia também ela é multiprofissional, essa moça, né? Então, além de profissional de educação física,
que é, né, um ponto para combater o estresse, a ansiedade, a prática de atividade física, né? A Neia pode falar com mais propriedade. O exercício estimula hormônios que causam sensação de prazer, satisfação, relaxamento, né? Então, o próprio exercício causa essas sensações, por isso ele é utilizado como meio de tratamento de estresse e ansiedade, né? Já pode falar um pouquinho mais a respeito disso. Quem nunca, né, um dia estressante, num dia de tensão, de grande preocupação, de grande ansiedade, e se permitiu realizar uma atividade física, mesmo sem muita vontade, né, eu vou, mas não estou com muita vontade, realiza a atividade física e sai com outro ar, né, depois do exercício, isso é hormonalmente explicado, né? Essa sensação de relaxamento. A própria alimentação também influencia, né, nessa modulação hormonal do gerenciamento do estresse, do gerenciamento da ansiedade. Então, por isso é que é tão importante também cuidar da alimentação. Então, se a gente for parar para analisar uma rede, né? A alimentação que cuida do peso, o exercício que cuida do peso, mas que também cuida do controle da hipertensão, né? Então, voltando aqui, eu falei que a Neia, ela tem muitas formações, além de ser profissional de educação física, ela também trabalha um pouco com a questão de reiki, de yoga, que o doutor Antônio, inclusive, comentou, né? Que são formas que a gente pode tentar trabalhar, né, Neia? Exatamente, como você falou, o que a gente pode estar orientando hoje, como o doutor Antônio falou, né? A gente hoje vive mais uma relação de estresse, né? E isso causa, né, muita ansiedade, um descontrole na nossa alimentação, um descontrole emocional, e aí aumento de peso, aí começa o nosso corpo físico sentir, né, nas nossas articulações, né? Às vezes a gente sente uma dor no joelho, uma dor no quadril, e aí a gente começa a se preocupar, e às vezes é só um excesso de peso por conta de uma ansiedade, de um estresse, de uma mudança de hábito, que eu comecei a me alimentar de forma errada, né? E nesse momento a gente pode estar falando, né? A gente está num momento de pandemia aí, onde todo mundo está ficando mais tempo em casa, na frente do computador, a gente gera uma ansiedade, termina fazendo uma alimentação errada, a falta de atividade física ou exercício físico orientado, né? Então, tem N condições, né, que nos levam a esse estresse e esse aumento de peso, né? E é como eu falo, muitas vezes esse aumento de peso aumenta o percentual de gordura e termina aqui, como o doutor Antônio falou muito bem, sobrecarregando os órgãos internos, né? Então, eles vão ter que trabalhar com muito mais força para dar conta de todo o sistema fisiológico funcional, né? Então, é preciso que a gente comece a olhar para esse corpo físico, para esse corpo emocional, e eu costumo dizer, como você falou, o nosso corpo espiritual através dessas terapias, né? Que são terapias que vêm elas são chamadas terapias alternativas, mas elas vêm para complementar, né, essa saúde acompanhada também pela equipe médica, por toda a equipe multiprofissional, né? Ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de toda uma equipe. Então, se eu venho com o meu médico num diagnóstico de hipertensão, que muitas vezes é acometido até por um estresse, como o doutor também acabou de falar, eu vou atrás, né, dessas terapias. Nós temos a yoga, nós temos a meditação, nós temos o reiki, ao Ho'oponopono. Então, são N, né, práticas que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia para a gente estar se melhorando. E uma das práticas que eu costumo falar muito é que a gente primeiro olhe para a nossa respiração. Como é que eu estou respirando hoje? Né? Até na nossa fala, se a gente observar um pouquinho a nossa fala, a gente percebe como a gente está falando com ansiedade, ou seja, com um bloqueio dessa respiração, né? E quando a gente começa a trabalhar essa respiração, como essa fala, ela sai mais leve, né? Ela sai mais acompanhada desse processo de inspiração e expiração. Então, o primeiro passo é esse. E aí a gente fala também, dentro da atividade física, que existe N, né? Vamos dizer assim,
tipos de práticas de atividade física que eu posso estar fazendo. Porque tem gente que diz assim, eu não gosto da academia, eu não gosto de musculação, que é uma prática de atividade física que, na verdade, é um exercício físico orientado, acompanhado, através de avaliação física, né, planejada, estruturada, repetitiva, que também vai trazer esses benefícios, né, essas respostas ao nosso corpo fisiológico, funcional e físico. E aí, assim, aquelas pessoas que não gostam, elas podem estar fazendo uma caminhada, fazendo dança, né, fazendo uma hidroginástica, uma pedalada, uma corrida, mas sempre tendo a orientação de um profissional, né, porque às vezes você acha, eu estou acima do meu peso, eu vou começar a andar, vou começar a correr, e aí começa, né, as doenças articulares e musculares nesse processo. Então, é preciso que a gente realmente venha acompanhado dessa equipe multiprofissional, desde o médico, nutricionista, profissional de educação física, e quando a gente fala do estresse, a gente entra aí com o profissional da psicologia, né? Então, se a gente vê, realmente é uma equipe, né, conjunta, né, nos auxiliando nessa busca do bem-estar, da qualidade de vida, né? Então, é isso, é a gente começar a olhar para nós mesmos, para ver como é que está a nossa relação com o nosso interior e com o nosso mundo exterior. É por aí. Certeza. Muito bem explanado, né? Então, vimos aí, né, prevenção de hipertensão, manter o peso dentro do ideal, combater o sobrepeso e obesidade, praticar exercícios regulares, controlar o estresse, né, de diversas maneiras, como muito bem relatado pela Né, pelo doutor Antônio. Outro ponto, né, que é bastante importante na prevenção dessa patologia, é controlar doenças existentes que podem ter repercussão no aumento da hipertensão. O doutor Antônio, inclusive, relatou algumas, né, doenças de tireoide, então, controlar doenças como o diabetes, o hipertireoidismo, as dislipidemias, né, que são a elevação de gorduras nas artérias, né, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos. Então, é importante, né, doutor Antônio, para nessas doenças, na existência dessas doenças, diabetes, hipertireoidismo, dislipidemias, outras mais, né, é importante fazer o tratamento adequado, né, para que se evite a alteração na hipertensão. Aliás, na pressão arterial, né? Com certeza, porque muitas das doenças, elas somam fatores, né, que podem, digamos assim, aumentar o risco das complicações e potencializar também o aumento da pressão. Então, é interessante que o ser humano deve ser visto como um todo, né, como já foi falado aqui, nos seus diferentes aspectos e dimensões. E os órgãos internamente também precisam ser lembrados, porque muitas vezes um problema digestivo pode contribuir de alguma forma para um problema com agravamento da hipertensão. É um problema, muitas vezes, tem estudos que mostram, por exemplo, que a constipação arterial, ela pode, de alguma forma, estar relacionada à hipertensão também. Porque coisas assim que, em princípio, se pensa que não tem nada a ver, né? Mas tem, porque a regularidade do funcionamento intestinal também é um dos aspectos porque muitas toxinas que ficam no intestino, eles podem ser reabsorvidas e podem também favorecer o aumento da pressão. Então, pequenas coisas assim que mostram a perfeição do corpo humano e como tudo está interligado. Né? Então, para a gente ter um olhar assim, mais sistêmico, um olhar mais e realmente, né, como foi falado aqui, trabalhar a capacidade respiratória, né? O ser humano só tem duas formas de captar energia para sobreviver, pela respiração e pela alimentação. Então, isso é algo que não existe um paciente que entra no meu consultório que eu não fale, assim, alguma coisa nesse sentido de potencializar e melhorar essas duas, digamos assim, bases, né, de uma boa qualidade de vida, que é melhorar a oxigenação tecidual, isso nas suas várias dimensões, né, com atividade física, com melhora da capacidade pulmonar, e também com a melhora do padrão alimentar. Então, de fato, o nosso corpo é um sistema, né? Está tudo interligado. Se há defeito, né? Vamos dizer assim, se há problema em alguma parte do nosso sistema, vai refletir em outro, né?
em algum órgão há algum tipo de infecção, citando rasteiramente, essa infecção vai repercutir de uma forma global no organismo. Eu lembrei, doutora Tânia, só abrindo um parênteses aqui, acho que talvez você não lembre, mas acho que no primeiro contato, né, que nós tivemos, isso já há quase 5 anos, mais de 5 anos, você estava, inclusive, fazendo uma palestra, né, falando um pouco a respeito da alimentação, nesse processo de autocuidado e tudo. Você citou uma frase que até hoje eu sorrio e uso dessa frase com muita frequência. Quem nunca ouviu, nossa, como você está enfesado, você está enfesado demais, né? E o termo enfesado vem da palavra fezes, né? Por que eu estou citando isso, né? Que até se torna engraçado e que é real. Pessoas que sofrem com constipação crônica, principalmente, elas têm o estresse aumentado, né? Tem mau humor, porque o intestino não está funcionando de forma regular. As toxinas são ali produzidas, acumuladas, absorvidas pelo corpo. Hormônios como a serotonina, o nosso intestino libera mais serotonina, que é um hormônio de relaxamento, por exemplo, do que o nosso cérebro. Então, se a função intestinal não está ali, né, acontecendo da forma adequada, vai repercutir no nosso humor, por exemplo, né? É um exemplo dos vários que a gente poderia citar, né, de que uma função está inadequada e vai refletir em outra. Então, essa uma frase que eu nunca esqueci e que de fato acontece, né? É explicado hormonalmente, é explicado fisiologicamente. Então, de fato, o nosso corpo é um sistema, está tudo interligado. Bem, outro ponto, né, que é importante para a prevenção da hipertensão é tabagismo, né? É um fator que repercute também na pressão, né? O uso de cigarro frequente, bem como outras drogas. Doutor Antônio, por favor, puder explanar um pouquinho de forma breve do reflexo do tabagismo, né, na incidência de hipertensão. Um dos fatores que a gente até já havia falado, assim, é em relação ao prejuízo da oxigenação tecidual. Então, o fumante, ele compromete a oxigenação dos tecidos, porque a fumaça do cigarro, ela compete com o oxigênio e prejudica. Então, o coração, as células não são bem oxigenadas e o coração entende que tem que bombear com mais força. Então, por isso que o cigarro é uma das causas que contribui para a hipertensão arterial. E, além de que, algumas substâncias presentes no cigarro, elas podem também causar vasoconstrição arterial, que é digamos assim, as artérias ficarem mais apertadas e aí o coração tem que bombear com mais força para vencer aquela resistência. Então, é uma das causas, né? E a bebida alcoólica também tem alguns fatores, né, que podem também contribuir para aumentar, fazer com que a pressão aumente. O próprio álcool tem uma substância de nome acetaldeído, que ele também faz a pressão, ele funciona como quase como uma ação assim, de inibição hormonal, levando ao aumento da pressão arterial, e ele também pode indiretamente comprometer outros aspectos que favorecem o aumento da pressão. Então, por isso que é comum as pessoas, às vezes, depois de final de semana, que abusaram do álcool e tudo, terem crises hipertensivas em pronto-socorro. Isso é muito pouco. Quem trabalhou em pronto-socorro vê muito isso, né? Final de semana e segunda-feira de manhã, muitos casos de hipertensão, crise hipertensiva, pelos abusos do final de semana, né? Come muita carne, muito alimento salgado. Gordura, muito sal, sódio, hein? Exatamente. Pouca hidratação, baixo consumo de fruta, baixo consumo de fibra, e a lista é grande, né? Exatamente. Aí contribui, né, para crises hipertensivas. Então, mais um ponto aí, né? Na verdade, o doutor Antônio fez um compilado aí, uniu a questão da cessação do tabagismo, é importante ser trabalhado isso como forma de prevenção da hipertensão, bem como o controle da ingestão de bebida alcoólica, que foi muito bem explanado, né? O doutor Antônio relatou o cetaldeído, né, que é um produto metabólico da bebida alcoólica, né? Quando a gente ingere bebida alcoólica,
Nosso corpo tenta digerir o que é ingerido, e um dos produtos circulantes é o cetaldeído, né, que age como se fosse uma ação hormonal na nossa pressão sanguínea, né, de forma negativa, claro. E outro ponto para a prevenção, né, da hipertensão é a alimentação, né, que já foi falada, né, comentada, na verdade, por todos nós, né, e que também é base fundamental para a saúde como um todo, né, sem alimento nós não vivemos, né, então é preciso ter esse cuidado no equilíbrio alimentar como forma também de prevenção dessa doença que é tão incidente, né. Então, existem alguns pontos, para falar de forma resumida, a respeito do cuidado com a alimentação na prevenção da hipertensão. Dos pontos, inicialmente, e falando de forma bem geral, é importante que a gente tenha o cuidado de controlar a ingestão calórica diária, né? Então, tentar fazer o controle, isso com a ajuda do profissional se torna ainda mais viável, mais prático e mais fácil. Tentar fazer o controle da ingestão de caloria por dia. O nosso corpo, naturalmente, ele precisa de caloria para sobreviver, né? Que é a forma de energia que a gente tem para os órgãos funcionarem, né? E fazer a manutenção da vida. Existem uma necessidade energética basal, né? Necessária para o funcionamento desses órgãos. Quando a gente ingere muito além dessa necessidade energética basal, a gente tem um saldo positivo calórico, que contribui para aumento de peso diário, né? E que é acumulada, essa energia em excesso é acumulada em forma de gordura corporal, que o doutor Antônio falou, né? Gordura corporal aumentada contribui para o aumento da tensão das artérias, contribui para o aumento da inflamação de nossas células, né? Então, é muito importante fazer o controle de ingestão calórica. A alimentação e a prática de atividade física, né? Os dois pontos são fundamentais para o controle dessa caloria diária, né? A ingestão alimentar contribui para o aumento, superávit de calorias, e a prática de atividade física contribui para a queima dessa energia, né, Edneia? Exatamente. Eu costumo dizer que eu tenho que fazer o equilíbrio daquilo que eu coloco, né, eu vou ingerir, né, no meu dia a dia, e o que eu vou gastar com atividade física, né? Muita gente já diz, eu posso comer muito carboidrato, porque eu faço um exercício físico todo dia, né? Mas isso tem que ser equilibrado. Qual o tipo de exercício físico que você realiza, né, para que a gente possa estar acompanhando com essa orientação quanto à alimentação, né? Eu costumo falar muito isso, que é importante, né, o que eu estou ingerindo com o que eu estou fazendo gasto calórico. Exatamente. Inclusive, no planejamento alimentar, a gente leva em consideração o gasto energético da atividade física, né, para calcular lá a caloria do planejamento alimentar. Então, um ponto relacionado à alimentação saudável é essa, né? Fazer o controle de ingestão calórica para o controle de peso, redução ou manutenção. Outro ponto também de bastante relevância, quando se fala em prevenção de hipertensão, é o controle da ingestão de sódio, né? E gorduras, principalmente as gorduras saturadas, hidrogenadas, gorduras trans. Então, é preciso, no dia a dia, fazer também o controle da ingestão desses alimentos que estão diretamente relacionados, quando em acúmulo no sistema orgânico, quando em acúmulo na circulação sanguínea, o sódio, essas gorduras trans, saturadas, hidrogenadas também repercutem no aumento da tensão arterial. Outro ponto também é controlar os níveis de colesterol, que já foi falado, né, anteriormente. Através da alimentação, com uma alimentação equilibrada, nós conseguimos fazer o controle da ingestão de colesterol, né? Conseguimos também fazer o controle dos níveis sanguíneos desse componente, fazer o controle dos níveis sanguíneos de triglicerídeo, de glicose sanguínea, né? Então, é tudo atrelado. Outro ponto da importância da prática da importância da alimentação equilibrada é a questão de evitar as placas ateromatosas, né, que são as placas de gordura.
Doutor Antônio também explicou a parte fisiológica, né, da hipertensão, e quando ele falou de aumento de peso, de gordura corporal, de colesterol, né, dislipidemias, ele explicou a questão do depósito de gordura nas artérias, diminuindo a luz, né, da artéria, favorecendo a tensão nas artérias. Então, a alimentação também é muito importante nesse processo. Se o indivíduo tem um consumo exagerado, exacerbado de gorduras, colesterol, enfim, vai contribuir para a formação dessas placas de gordura na circulação sanguínea, contribuindo para o aumento da tensão arterial. Então, é preciso ter esse equilíbrio para que se evite essa situação, né? E a alimentação equilibrada é importante também para o controle do processo inflamatório do organismo, né? Principalmente quando essa alimentação é rica em alimentos naturais, à base de frutas, verduras, né? Então, os alimentos in natura têm uma propriedade maior em controlar essas taxas, né, faladas anteriormente, fazer o controle da inflamação corporal e prevenir a placa de ateroma, né? Então, a partir de agora, para fechar essa parte de alimentação equilibrada como forma de prevenção da hipertensão, vou citar algumas dicas, né, que o pessoal aí que nos assistem possam seguir, né, no dia a dia, não é seguir por alguns dias, né, vou passar uma semana seguindo as dicas nutricionais de Ana Vitória, ou eu vou seguir algumas dicas para reduzir uns quilinhos. Cuidado alimentar tem que ser feito ao longo da vida, para que a gente mantenha essa qualidade de vida ao longo, né, dos dias. Então, um ponto, né, importante no cuidado nutricional é o controle da ingestão de sódio. Não o sal propriamente dito. Claro que quando a gente fala em sódio, mineral sódio, a primeira coisa que a gente pensa é no sal refinado, né? No sal grosso, sal refinado, enfim. Mas o sódio é um tipo de mineral que é importante, necessário, né, doutor Antônio? Bomba de sódio e potássio, né? Enfim. O sódio é um mineral importante para o controle do nosso sistema, é importante, inclusive, para o controle da pressão arterial também, né? Só que precisa estar em equilíbrio. O mineral sódio tem que estar em equilíbrio com o mineral potássio, para que desenvolva essas funções orgânicas de forma adequada. Quando o nível de sódio eleva demais no nosso organismo, pode sim repercutir no aumento da tensão das nossas artérias. E aí o sódio, gente, não está só e somente, principalmente, em alimentos como sal, ou temperos industrializados, né, que a gente pensa logo no sódio. Mas o sódio também está em outros alimentos. O sódio está numa fruta, o sódio está numa verdura, o sódio está no peixe, está no frango, está na carne, está no ovo. O sódio é existente naturalmente nos alimentos. É por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com a ingestão do sódio, do sal de adição, que é o sódio que está adicionado ao industrializado, que é o sódio que está adicionado lá naquela carne salgada que foi feita, né? Então, pensemos sempre, eu já tenho sódio naturalmente na minha alimentação in natura, eu não preciso estar incluindo tanto sódio através desses alimentos industrializados, eu não preciso estar incluindo tanto sódio no sal para temperar a minha comida. Então, é importante sempre ter essa percepção, tá? Então, claro que é básico, né, ter esse controle do consumo do sal comum, né, evitar a adição exagerada do sódio para temperar as comidas, né, ter o controle da quantidade máxima utilizada ao dia. Uma dica em relação ao sal é trocar o sal tradicionalmente utilizado, refinado, enfim, por temperos naturais, né, ao invés de entupir, vamos falar assim, a comida de sal na hora de temperar, capricha nos temperos naturais, né? Capricha no alho, na cebola, no tomate, no cheiro verde, no pimentão. É isso que dá sabor de fato à comida. Não é o sal de acréscimo, é o tempero que você utiliza. A gente tem uma diversidade infinita de temperos a serem utilizados para saborizar o nosso alimento. Ervas, especiarias também podem ser utilizadas, né? O manjericão, a folha de manjericão, a folha de hortelã, ou essas versões desidratadas, o alecrim, seja ele natural, fresquinho, ou seja ele desidratado, o orégano, enfim, a gente tem uma diversidade de ervas aí que dão um sabor maravilhoso à comida e que é carta na manga para deixar a comida saborosa e mais saudável, né? Com menor teor de sódio. Quando a gente pensa na saúde, né, de uma forma geral, mais aqui especificamente quando se pensa em prevenção de hipertensão.
Eu costumo sempre dar também para pacientes que não têm o hábito, né, de estar acrescentando ervas, de comer comidas muito temperadas com os temperos naturais, e tem o hábito, né, cultural de comer comida muito salgada, né, com alto teor de sódio mesmo, começar a fazer a redução gradual quando é possível, né, porque tem situações que essa retirada do sódio precisa ser feita de forma abrupta, né? Principalmente quando é um caso de hipertensão, né? De muito difícil controle, enfim. Eu costumo dar receitinhas do sal de ervas, né? Então, se você tem hábito em casa de utilizar somente o sal comum, mistura o sal com ervas. Por exemplo, meia xícara de sal, você vai colocar 2 a 3 xícaras de ervas misturadas, desidratadas, tá? Mistura esse sal comum, vira um sal misturado a ervas, guarda num potinho hermeticamente fechado, num potinho fechado. No dia a dia, você utiliza aquele sal de ervas. Com esse procedimento, você já vai ter uma ingestão de sal bem mais significativa, né? É importante também, para quem tem um hábito, excluir os temperos industrializados. Eu não vou citar marcas, mas os pacotinhos de tempero em pó, os temperos em cubos, né? Aqueles temperos em cubos é praticamente só sódio, aditivos, conservantes e gordura. Tanto é que quando a gente coloca para desmanchar na panela e põe água, fica uma capa de gordura na água. Então, ali não traz benefício à saúde algum, pelo contrário. Né? Então, excluir esses temperos industrializados, sejam em pó, sejam em cubinhos, em barrinha, sejam engarrafados. Fazer natural. Ah, doutora, mas eu gosto de usar um tempero líquido para temperar a minha comida. Faz em casa. Liquidifica água com cebola, com alho, com cheiro verde, com as ervas e coloca numa garrafinha na geladeira. Ali você vai ter o tempero pronto para a sua semana, né? Perdão, tá, gente? E em relação a diminuir alimentos ultraprocessados, né? Os alimentos ultraprocessados são o quê? São alimentos que têm alto teor de caloria. São alimentos que passam por grandes processos de industrialização e de processamento. Então, os alimentos ultraprocessados, eles têm alto teor de caloria, grande quantidade de açúcar, tem sal de adição, o sódio de adição, porque o sódio, né, o sal e o açúcar, eles servem como conservantes. Citar um exemplo, carne de salgada, né, a carne salgada, a carne de charque, o bacalhau, como é que eles são conservados? Acréscimo de sódio, não é isso? A carne ela é desidratada por meio do acréscimo de sódio. Então, nos industrializados, é acrescentado alto teor de açúcar, alto teor de sódio, para favorecer o processo de validade, prazo de validade daquele alimento, né? Então, pensa-se na validade e não na qualidade daquele alimento. Os ultraprocessados têm alto teor de corantes, alto teor de emulsificantes, conservantes artificiais, estabilizadores, a lista é grande. Então, são produtos acrescentados que trazem absurdos efeitos negativos à nossa saúde, inclusive para a nossa pressão arterial. Então, são aí alimentos ultraprocessados, refrigerantes, biscoito recheado, as refeições congeladas, lasanha, pizza, né? Que é prática, vou pegar para levar, né? É prático, mas a conta vem mais tarde, né? Quando se fala em saúde, né? Isso contribui para o adoecimento. Macarrão instantâneo, se vocês quiserem, inclusive, interferir na minha fala, o macarrão instantâneo é praticamente borracha, não é isso? Então, você está comendo borracha. Você não está comendo nenhum nutriente ali incluso. Além do tempero, né? Com alto teor de sódio. Sopas instantâneas, massa pronta para bolo, petisco, batatas chips, doces refinados, refrigerante, chocolate. A lista é enorme de ultraprocessados. Esses alimentos não devem fazer parte da nossa rotina alimentar. O que é que deve fazer parte da nossa rotina alimentar? O alimento in natura. O alimento in natura tem mais fibra, tem mais potássio, né? Que faz o trabalho em conjunto com o sódio também presente no alimento. Tem mais antioxidante, tem mais vitamina, tem mais mineral, tem mais água. Então, nossa alimentação
deve ser por base in natura. Então, carnes magras, preferencialmente brancas, né? O peixe, o frango, sempre tendo cuidado de retirar a gordura, a pele aparente, né? Preferir as carnes na versão grelhada, na versão ao molho, evitando fritas mergulhadas em óleo. Restringir o consumo de carne vermelha, né? Mais branca do que vermelha, tá certo? Pelo conteúdo de colesterol que é bem mais aumentado. Frutas, né? Então, a gente tem uma diversidade enorme de frutas, que a gente pode trabalhar a variabilidade no dia a dia, que é como a gente escutar de pessoas, mas eu vou enjoar, não é muito fácil. Então, fruta você consegue estar aí modificando no dia a dia para que não aconteça esse processo de enjoar. Verduras, legumes, hortaliças, as oleaginosas, né? Castanhas, caju, pará, e ainda assim deve ser consumida de forma controlada e porcionada. Leguminosas, no caso, os feijões, ovos também pode ser feita a inclusão. Lembrando que isso aqui é a orientação geral para a alimentação mais natural. É preciso que se faça uma adequação da alimentação de forma individualizada, né? Respeitando a situação clínica, né? A condição de cada paciente. Em algumas situações, né, no planejamento alimentar, a gente também pode fazer o acréscimo dos alimentos minimamente processados. Por exemplo, o arroz, que foi empacotado, o feijão, que foi descascado e empacotado, sem acréscimo de substâncias de conservação, a farinha de mandioca, a farinha de tapioca, né? Em algumas situações, frutas desidratadas, não frutas cristalizadas, tá? Frutas que apenas passaram pelo processo de desidratação, chás naturais de ervas naturais, né? As oleaginosas já citadas. Esses alimentos que eu estou citando são alimentos minimamente processados. O pão tradicional, utilizando farinha de trigo preferencialmente integral, a água e a levedura, né? Então, as sementes, chia, linhaça, gergelim, semente de girassol também pode fazer parte da alimentação, porque eles estão inclusos nos alimentos minimamente processados. Então, de forma resumida, naturalizar a alimentação. Menos empacotados, menos envasados, menos congelados, mais naturais, fresquinhos. Isso contribui para o processo de prevenção da obesidade, da diabetes e, no caso, falado agora, da hipertensão, bem como outras patologias. Então, base, né, para a prevenção, associar alimentação equilibrada, prática de atividades regulares de exercícios físicos. É importante também um check-up médico, né, doutor Antônio? Para que se... Com certeza. Tem uma estratificação de risco, né, em saúde. É fundamental a pessoa, periodicamente, fazer uma avaliação, principalmente com intervalos menores à medida que for aumentando a idade. E nessas respectivas avaliações, muitas vezes nós fazemos exames complementares, né, exames de sangue, que podem nos auxiliar e nos nortear como é que nós vamos orientar o paciente em relação aos devidos cuidados. Então, tudo isso tem uma grande importância. Era isso que tínhamos para falar, foi um bate-papo ótimo. Grata por estar aqui nesse momento de aprendizado também, é muito bom ouvir pessoas competentes, né, que gostam e têm afinidade com o seu trabalho, que gostam de orientar, que gostam de transferir informação e conhecimento. Muito obrigada, doutor Antônio, muito obrigada, Jancineia, por terem aceito participar desse momento tão especial e de grande influência, né, para a comunidade como um todo, para os nossos beneficiários Unimed. Obrigada. Realmente é um prazer estar aqui. Muito grato também aí por participar desse bom time de saúde. Pois gratidão, gente. E até o próximo webinar, quem sabe, né? Gratidão. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada por ficar conosco até agora. Interromper gravação.